Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Estou aqui para gravar mais uma videoaula para vocês, dando sequência aos nossos textos para o curso de Direito. Antes de iniciar, queria pedir para vocês, solicitar, que é muito importante que vocês curtam a nossa página no YouTube, o nosso canal no YouTube. É importante ativar aquele sininho, né? Se inscrever para que sempre que eu poste as nossas aulas, vocês recebam elas, o anúncio delas, muito antes, inclusive, delas estarem liberadas pelo sistema. Ok? Então eu queria só explicar um pouquinho qual que é o caminho que eu pretendo adotar, né, a partir de agora, então, com a nossa disciplina. Em um primeiro momento eu apresentei para vocês o que é psicologia, como a psicologia entende os seus conceitos de homem, formação de homem, constituição de homem. Na última aula nós falamos sobre moral e ética, né, tentar definir o que é uma coisa e outra, quando ela se aplica e como ela se aplica às instituições, tanto governamentais como não governamentais, como que a gente pode separar uma coisa da outra. Lembrando então que éticas são as normatizações, é um princípio fundamental que nós devemos nos nortear através deles para trabalharmos, nos posicionarmos socialmente. A moral é algo muito mais amplo, muito mais diversificado, porque a moral envolve conceitos religiosos, culturais, familiares, sociais. Então a moral, a gente pode pensar em algo parecido com o senso comum, mas ainda a moral é muito mais ampla do que o senso comum. Agora eu queria trabalhar um pouquinho com vocês no capítulo 23, a saúde ou a doença mental, questão de normalidade. É um capítulo que ele vem trazer pra gente a contextualização do que é normal e do que é anormal, o que a gente pode considerar, então, rotular, então, como sendo aceito ou não aceito socialmente. Vou falar um pouquinho sobre a psicanálise dentro desse caminho. Por quê? Porque vamos pensar que foi a primeira base desse processo de entendimento dos ditos transtornos psiquiátricos, psicológicos, transtornos mentais, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Depois a gente trabalhar um pouquinho o que é conceito de normal e anormal, nós vamos trabalhar a violência, como que a gente pode entender o processo da violência, como a violência se dá, e num último momento, então, nós vamos trabalhar um texto bem interessante que eu separei para vocês, que vai falar, então, sobre um caso avaliado pela psicologia, chamado Crime e Doença Mental, um nexo de causalidade. Depois, no final, no final que eu quero dizer, não da aula de hoje, mas no final do nosso bimestre, da nossa disciplina, esse é o caminho, esse é o direcionamento que nós vamos dar, então. Muito bem? Vamos começar, então, falando um pouquinho sobre a doença mental, né? O que é normal, o que é anormal? Vamos parar e analisar um pouquinho esse contexto para que a gente possa entender. Em sala, eu já trabalhei com vocês algumas vezes o que é ser normal e o que é ser anormal, né? Lembra quando eu perguntei para vocês do feijão, arroz, quem coloca o que primeiro, qual é a forma que eu estabeleço de dizer que isso é certo ou que outra coisa é errado? Como que eu julgo o outro baseado nas minhas práticas, no meu entendimento de certo e errado? Então, em muitos momentos nós vivemos passando por várias situações que nos trazem muito sofrimento, muitas angústias, muitas situações limites que tiram a gente do chão e que nos roubam esse padrão de normalidade para a nossa rotina. Esse momento mesmo que nós estamos vivendo é um momento em que nós estamos não vou dizer que é um pseudo-sofrimento, porque é um sofrimento, ele é real, ele é existente. Algumas pessoas estão lidando melhor com essa situação, outras pessoas estão passando muito maiores dificuldades para enfrentar esse momento que estamos vivendo. Pronto, é um bom exemplo para a gente começar falando. Nós saímos da nossa rotina, nós saímos daquilo que nós considerávamos como normal e hoje estamos vivendo de um modo que era impensável. Como que nós poderíamos pensar em que um dia nós fôssemos proibidos de sairmos das nossas casas, irmos para a faculdade, levarmos nossos filhos na escola? Quem nos diria, quando é que nós pensaríamos que nós teríamos que ser controlados para entrar num banco, entrar num mercado,
né? Olha o momento que nós estamos vivendo é super propício para a gente trabalhar um pouquinho esse texto de conceito de normalidade. Mas isso vai passar. É um momento, é uma fase, a gente espera muito ansiosamente para que isso passe o mais rápido possível e que voltemos então para a nossa, eu vou usar, tá, gente, bastante isso aqui hoje, né, parece, né, mas que a gente possa voltar então para a nossa normalidade, ou por aquele padrão que nós tínhamos estabelecido, que podemos também chamar de rotina de vida. Então dentro de em breve nós vamos voltar para este padrão. Só que como voltaremos para esses padrões? Ou padrão estabelecido anteriormente, nós voltaremos normais ou anormais? Será que a nossa rotina de vida vai voltar a ser como era antes, ou em algum momento nós vamos a perceber que nada mais era como antes, não tem como retroceder e que nós vamos ter novos padrões a serem estabelecidos? Então aquilo que antes era normal passa a ser anormal. Então para mim era normal ir trabalhar gripada. Para mim era normal entrar numa reunião sem o menor cuidado higiênico, com a coriza, com a tosse, né? E cumprimentar as pessoas com abraços, beijos, porque o brasileiro é assim, ele é caloroso, ele chega, ele abraça, ele quer beijar, ele quer conversar. Eu acho que isso é um grande problema que as pessoas estão vivendo hoje, porque elas não estão tendo contato físico, né? E aí isso vai trazendo vários tipos de outros problemas, mas enfim... isso que antes era padrão, eu era convocada para uma reunião, eu ia gripada, sem gripe, chegava, cumprimentava as pessoas, não porque sou anti-higiênica, mas era um padrão de comportamento, era normal, gripe era algo comum. Agora, a partir desse momento em que a gente está vivendo essa situação, será que nós vamos continuar tendo esse comportamento? Será que não deixaremos de ir às reuniões? Afinal de contas, nós precisamos de ter relações profissionais, relações de trabalho, mas será que a maneira como eu vou me posicionar vai ser completamente diferente? Eu já vou chegar me limitando ao cumprimentar, nós vamos nos tornar menos calorosos? Será que o brasileiro vai se tornar menos caloroso? É algo que nós vamos ter que agora esperar chegar o momento para a gente poder avaliar. Então, mas o interessante vamos ter um novo padrão de normalidade agora? A partir de agora, então, enxerga-se o outro, enxerga a sociedade, enxerga o meu padrão de comportamento de uma forma diferente? Então, é interessante a gente poder, nesse momento, estudar esse texto que fala sobre normalidade, vivendo um período em que nada está normal, tudo está, inclusive, anormal. Mas e quem é que estabelece, então, esse padrão de normalidade? Quem é que nos diz isso é certo e isso é errado, né? Vou tomar uma aguinha aqui, gente. Nós temos, então, uma sociedade, uma cultura. Nós temos religião, nós temos normas políticas, nós temos normas relacionadas meu país de nacionalidade, né? Então nós temos normas que são elas que nos ditam, nos informam o que eu devo ou não devo fazer. Eu acabei de falar que o brasileiro é caloroso. Isso é uma conduta que está relacionada à minha nacionalidade. Brasileiro é carinhoso, brasileiro é caloroso, brasileiro abraça, brasileiro beija, brasileiro toca para conversar, né? Outra coisa que a gente acaba carregando de um modo ruim o brasileiro é o espertinho, o famoso jeitinho brasileiro. Então, o brasileiro consegue as coisas com o seu jeitinho. Também é uma norma cultural e social. Todos agem assim no Brasil? Todos usam desse famoso jeitinho de entrar pelas portas dos fundos? Não são todos. Mas é uma conduta, é um olhar, é uma visão que nós temos, que os outros têm do nosso comportamento, né? E aí também tem várias outras formas de a gente chegar a essa normalidade, porque eu estou enxergando a normalidade do brasileiro daqui, dentro do Brasil, olhando para fora do Brasil. Então, olhando para o Brasil, eu aqui dentro, eu entendo o meu padrão de comportamento, a minha normalidade que eu sigo de uma forma. Quem está agora lá do outro lado do Brasil nos enxergando, qual é a ideia de normalidade do brasileiro? Brasileiro é futebol, brasileiro é samba,
Brasileiro é carnaval, brasileiro é aquele que leva vantagem. Olha, esse é o padrão de normalidade que o outro tem do nosso comportamento. Então quer dizer que quem não sabe dança samba, né, não é brasileiro ou não é normal? Olha que riqueza de discussão que traz esse tema, né? O texto ele está muito direcionado à história de normalidade. Eu estou trazendo um pouco mais de outros contextos que a gente pode ampliar esse leque de observação, né? Então, em geral, nesse momento que nós estamos vivendo, quando sairmos disso, boa parte da população vai continuar levando a sua vida. Vai continuar, vai voltar à sua rotina, vai trabalhar, talvez um pouco mais cuidadoso com a sua higiene, com o outro, porque nós não estamos falando só de higiene e de saúde, nós estamos falando de olhar para o outro, porque aqueles que estão respeitando esse momento do isolamento social, eles não estão preocupados só, não estão cuidando só deles, eles estão cuidando deles, da família nuclear deles, mas também estão cuidando e olhando para a sociedade e para o outro, né? Então algumas pessoas vão voltar de uma forma muito tranquila para sua rotina. E como ficam aqueles então que não conseguem voltar para essa rotina, que vão se sentir fragilizados, doentes, vão se sentir ofendidos ou feridos no seu direito de ir e vir, né? Ou já têm alguma limitação e vão sair desse momento muito mais ainda preocupados com o adoecer, com o morrer, né? Então, como que ficam? Então, essas pessoas que elas entram num sofrimento, esse sofrimento é algo que foge do controle delas, elas lutam, elas buscam incessantemente um equilíbrio. Mas esse equilíbrio muitas vezes não é possível dela conseguir única e exclusivamente por suas ações, os seus comportamentos. Talvez algumas pessoas vão precisar, se é que já não estão precisando, eu acredito que muitas estão precisando, né? Haja vista o número de atendimentos online psicológicos que dobrou, triplicou nesse período que nós estamos vivendo, mas enfim, essas pessoas, elas vão precisar de um apoio, elas vão precisar de ajuda. São pessoas que passam por um processo de sofrimento intenso de tamanha magnitude que sozinhas elas não dão conta de lidar com essas limitações, esses problemas, e aí elas precisam da ajuda do outro, elas precisam buscar no outro, em um profissional, a conquista ou a reconquista desse equilíbrio que antes ela tinha, ou que supostamente ela tinha, e que nesse momento ela já não tem e já não pertence a mais ela, né? Então essa ajuda psicoterapêutica, ela é muito importante, muito bem-vinda, a fim de trazer para o indivíduo autoconhecimento, autoconfiança, autocontrole, e deste modo ela aprenda a retomar a sua rotina, suas práticas diárias e viver de uma forma mais tranquila e desejável, né? Agora é importante a gente entender, se estamos falando de doença, de normal e anormal, nós estamos falando de doença, nós também podemos falar em cura, tudo é curável dentro dos transtornos psicológicos, dentro dos transtornos psiquiátricos ou transtornos mentais. Será que nós vamos encontrar a cura para tudo? Será que existe isso? Né? Ou nós vamos encontrar na realidade o controle ou uma forma de fazer diferente do que antes era feito, para deste modo conseguir lidar com as suas limitações e com as suas dificuldades, né? Então é importante que fique claro a validade da ajuda psiquiátrica, ou da ajuda psicoterapêutica. É muito importante a gente validar essa ajuda, essa necessidade que o indivíduo precisa. Por quê? Porque é através disso que ele vai, então, conseguir, como eu já disse, restabelecer o seu padrão de normalidade ao qual ele estava antes sujeito dela, né? Lidar com perdas, frustrações, limitações é algo que foge do controle de muitas pessoas. Algumas pessoas elas necessitam, elas vivem
pautadas e baseadas neste controle. E quando elas perdem, gera dentro delas, então, alguns padrões novos de comportamento que antes elas não estavam acostumadas, né? Então é importante compreender o sofrimento psíquico e entender também que o critério de avaliação é o próprio indivíduo e o mal-estar psicológico. Como que eu avalio se o sofrimento dessa pessoa é algo realmente que foge desse padrão de normalidade? Porque eu estou olhando através de uma topografia, né, de um desenho da doença psicológica, e através dessa doença psicológica, através dessa topografia, eu consigo enquadrar o indivíduo dentro de um diagnóstico e consigo observar o que esse indivíduo tem. Mas como que eu faço isso? Quem me dá essa informação é o outro. Não existe para isso um exame laboratorial que me comprove que esse indivíduo sofre de depressão, que esse indivíduo tenha toque, ou ele esteja passando por crise de ansiedade e tantos outros transtornos. Claro que existem alguns transtornos que aí a gente pensa numa ordem neurológica, que exames de alta complexidade podem nos auxiliar num diagnóstico e deste modo então produzir um tratamento mais adequado para essas pessoas. Mas em geral o que nós temos é o relato do outro, é o outro que me indica através da sua fala o que ele está vivendo e se aquilo se enquadra dentro de um sofrimento psíquico que possa trazer algum tipo de prejuízo para a vida dele, né? E aí nós temos, então, várias teorias que vão falar sobre a doença mental, os seus significados ou o que é. Então, quer dizer que uma pessoa que diz pra mim que ela tem um medo intenso de sair de casa, medo de ir no banheiro, ela ouve vozes, ela vê pessoas, espíritos, não consegue dormir à noite, uma pessoa que não consegue articular lógica, raciocínio, a gente tem esse padrão de loucura. O que é ser louco, afinal? Né? Ser louco, eu posso coçar minha cabeça assim, ou eu posso coçar minha cabeça assim. Qual é o jeito certo de coçar? Talvez quem me veja coçando assim vão dizer assim: ah, a Juliana é uma pessoa normal, ela é sensata. E alguém que me veja coçar assim pode dizer: ela é louca por coçar assim, é muito mais fácil. Mas a gente não sabe. Se eu estou analisando o indivíduo por esse aspecto puro e simples, óbvio, visual, eu não estou entendendo que, de repente, a Juliane tem um problema de articulação que impede ela de fazer isso. E ela não vai poder coçar a cabeça, então, assim. Mas ela tem um outro braço, uma outra mão que pode fazer com que ela coce assim. Então, o que é a loucura? Né? Como eu disse, nós temos um relatório normativo, um registro normativo sobre essa loucura. Mas ela é muito mais ampla do que apenas registros indicando o que é e o que não é loucura, né? Então, os sintomas, eles podem ser agrupados de várias formas diferentes, eles podem identificar várias formas de quadros clínicos diferentes que recebem um nome, e esses nomes são diversos, como a gente costuma ouvir popularmente, alguns que eu já até falei aqui, né? Ansiedade, depressão, a gente pode pensar também na bipolaridade, a gente pode pensar esqueci o nome agora, gente. Nós podemos pensar, então, em vários outros transtornos. Nossa, fugiu completamente, né? A gente pode pensar, então, vários outros nomes. TAG, transtorno de ansiedade generalizada, bulimia, anorexia, pronto, vieram todos agora, voltaram aqui para mim. Então, a gente pode pensar em vários nomes que vão surgindo, né? E são todos esses nomes que eu acabei de falar, todos esses ditos transtornos, eles passam por um processo de classificação. Nós temos um livro regulador disso, mas ele nos serve para quê? Apenas para talvez especificar, diagnosticar e poder direcionar o tratamento para esse indivíduo. A gente não pode rotular essa pessoa, porque para a psicologia, o que é doença? A Organização Mundial de Saúde diz que o indivíduo ele é saudável, ele tem saúde se ele está biopsicossocialmente saudável, ou seja, biologicamente, psicologicamente e socialmente saudável. Estamos? Estamos? Eu acredito que não, porque psicologicamente
Todos nós enfrentamos sofrimentos e dificuldades e situações. Socialmente, está todo mundo vivendo socialmente bem, todo mundo tem dignidade, todo mundo vive com uma renda salarial que pode bancar e subsidiar todas as suas necessidades primárias, todos temos, né? Biologicamente, todos nós temos, inclusive, associando ao sociológico, né, ao socialmente, desculpa, associando a isso, nós temos acesso a uma saúde plena, a mecanismo que garantam a nossa saúde plena? Não, nós não temos acesso, nós estamos vendo isso nesse momento. Então, pensar em saúde, em normatização de saúde, em doença, é algo muito complicado e complexo. Você ter as doenças dentro de um livro e dizer que o que está ali é doença e o que não está não é. Uma vez que a própria Organização Mundial de Saúde, então, diz que um indivíduo saudável, ele está biologicamente, psicologicamente e socialmente saudável. E aí, então, pronto, teríamos que todos buscar ajuda, porque eu acredito que, sem talvez sendo um pouco exagerada, 99% da população não se encontra nessa condição hoje, nesse momento. Muito bem. O que eu queria trazer para vocês hoje, então, é uma introdução ao conceito de normalidade. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade nesse texto e encerramos ele para depois continuar para o padrão de violência e o que é violência. Agradeço a todos vocês pelo empenho que vocês estão demonstrando, pela destreza de vocês em lidarem com tudo isso da melhor forma, utilizar as nossas videoaulas, as nossas aulas online, mais o nosso material e juntos conseguir responder as nossas perguntas que estão sendo deixadas. Então, encerrando, deixo para vocês lá na ferramenta Moodle uma perguntinha para que vocês possam responder e assim contabilizar a presença de vocês. Eu tenho certeza que com esses aproximadamente 22 minutos e meio de aula, você será capaz de responder este questionário. Ok, pessoal? Muito obrigada pela atenção de vocês, pela colaboração, participação e empenho. Até mais!